Boa tarde, pessoal. Meu Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Agora sim, hein? Ô, gente, eu sei que nós já estamos aí no final do dia, mas hoje é segunda-feira, né? O nosso primeiro dia de trabalho da semana. A semana está só começando e a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Para comer, a gente tem que trabalhar. Bom é se a gente ganhasse dinheiro sem precisar trabalhar, mas não tem como, né? Não tem como. Ninguém também vem trabalhar de graça. A gente vem porque tem o salarinho no final do mês e a gente precisa cumprir a nossa hora. Antes, o Bruno, vem cá, Bruno. Eu dei um presentinho para cada um lá trouxe para ti também. Depois a gente vai sortear para os trabalhadores, tá bom? Beleza? Mais um. Não, para de apresentar engenheiro, pelo amor de Deus. Aqui, Bruno. Tá bom? Um presentinho da nossa conexão aí, nosso relacionamento profissional. Tamo junto. Obrigado pela confiança, tá bom, irmão? Obrigado, rapaz. Obrigado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O porquê que eu estou assim, feliz de trabalhar com vocês. Por que que essa empresa faz um pouco de sentido e parte da minha história de a gente estar aqui hoje? Há 26 anos atrás, no ano de 2000, eu era um carpinteiro da Fazolo, colocando forro na sacada da obra Ocean Coast. Eu era um servente, fui trabalhando lá, junto com meu amigo Josué, que na época colocava piso para a Fazolo. A vida juntou a gente lá, eu era de menor, trabalhava na empresa. Naquela época não tinha tanta oferta de emprego como tem hoje. Trabalhei, estudei, me formei e hoje, com muita honra e muito prazer, a nossa empresa foi contratada para trabalhar aqui. Isso, para mim, pessoal, é emocionante e é gratificante. Por quê? Porque a gente trabalhou primeiro para o seu Fazolo, falecido seu Fazolo lá, e hoje trabalhando para os filhos, para a família, para a equipe. E isso mostra que toda aquela pessoa que decide crescer, que está decidido a mudar de vida, a construir uma carreira, a fazer e não desistir, vai dar certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eles me deram uma oportunidade lá atrás, quando eu não era ninguém. E hoje, depois de tanto tempo, eles estão me dando uma outra oportunidade. Então a minha palavra para vocês é que eu vou cumprir com a confiança que vocês me deram e tentar fazer o meu melhor aí para a gente ter a obra mais modelo da cidade. Pode ser então? Tá? Uma obra boa, uma obra de confiança. Pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre segurança do trabalho. E quando a gente vai numa empresa, antes deixa eu apresentar o Fernando, que vai ser o técnico que vai ajudar vocês. Fica em pé aí, Fernando. Ele é muito baixinho ali, ó. Tem cara de lenhador, mas não é tanto assim, tá? E a Stephanie também. E a Larissa. De manhã tinha mais gente, mas já foram para outras obras. Mas a gente tem uma equipe aí, vai estar sempre passando para ajudar. Qual é o intuito nosso? Geralmente, a segurança do trabalho é vista como, que gente chata, esse pessoal pedindo cinto, pedindo capacete. A impressão que dá é que a gente está querendo cobrar uma coisa que, quem é esses caras aí? Porque, não deixa o cara trabalhar. Existe essa resistência. Um pouco a gente tem que fazer isso porque a lei manda, outro pouco porque a empresa contratou para a gente exigir isso, mas o principal de todos, nós não estamos aqui só para cumprir a lei e a gente não está aqui só porque a empresa paga nós, a gente está aqui porque nós escolhemos essa profissão de estar trabalhando aqui. E quando a gente vê alguém cantando parabéns para o colega que está de aniversário, dando um presentinho para a moça que fez um ano aqui na empresa, as meninas do escritório preparando um sanduichinho, pão com mortadela e presunto lá e queijo, um café. Vocês acham que todas as construtoras fazem isso na cabeça de vocês? Todas as construtoras que vocês trabalharam têm isso lá, não? Não, vamos, assim, trocando uma ideia entre nós aqui. Não é, a gente trabalha para mais de 110, são poucas as que fazem isso. Aliás, quando eu comecei a trabalhar na construção civil, não tinha refeitório, cara. Quem é desse tempo, assim, mais de 20 anos em obra, já trabalha em obra há mais de 20, tem alguém? Aí, 30 anos de obra, 20, tem alguém de 20? Como é que era a obra antigamente, companheiro? Não tinha nada. Banheiro, desculpa, as moças estão aqui, mas
fazia as necessidades na sacola, no mato, não tinha papel higiênico, não tinha nada. Saco de cimento. Às vezes o mestre mandava botar na água para ficar molinho, né? Isso é técnica da obra, né? Mas não tinha isso. O que eu estou querendo dizer, Helenay? Quer dizer que a gente não merece? Não. Vocês, nós da obra, merecemos muito mais. Às vezes a gente está falando, dá uma ideia, então tem que voltar para o tempo antigo. Não. A gente tem que evoluir. Quando eu me formei, eu sempre falava uma frase assim, ó, vai chegar uma época que nós vamos ter que ter um treinamento todo mês. Que já tinha fora do Brasil, no Brasil ainda não tinha. E o pessoal achava um absurdo. Meu Deus, um treinamento todo mês, vocês estão ficando louco. Hoje a gente está dizendo, vai ter que ter um treinamento todo dia. Antes de subir na obra, vão parar e conversar. E vai chegar uma época que vai ter um monitor, um negócio que você vai ter que ir lá preencher antes de cada tarefa. Por quê? A lei da segurança do trabalho ela é de 1974. Aliás, ainda ela é antes, mas ela começou a ser disseminada em 1974. Vocês já ouviram falar na usina de Itaipu, não? Aquela usina lá do Paraguai? Na ponte Rio-Niterói, já ouviram falar que o exército construiu e tal? Conta, eu não estava lá, mas conta-se histórias de que o trabalhador, Josué, estava trabalhando, caía no tubulão de concreto, não tinha tempo para parar para resgatar o cara, concretava o cara lá mesmo. Já ouviram essa história que eu estou falando? Não. Se vocês der um Google e pesquisar no YouTube, vocês vão ver gente contando isso. Não. Existe até hoje processo judicial de pessoas procurando os corpos dos familiares que estavam trabalhando lá. O cara trabalhando lá de armador na ponte Rio-Niterói, caía lá na água, se o barco não achava, irmão, já era e tal, e vida que segue. A legislação apertou. Hoje, a principal preocupação nossa é o quê? Que o trabalhador venha, trabalhe, final do dia vai embora cansado, tá de boa, mas que não haja acidente, que não saia daqui machucado, lesionado, entendeu? A ideia é essa. Bom, para isso que a gente está aqui. Então a gente quer valorizar a empresa, uma empresa que contrata uma empresa de segurança, faz palestra, faz sanduíche, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo assim, olha, os nossos colaboradores são importantes, a gente quer melhorar o ambiente de trabalho. Eu sei que o trabalho da construção é um trabalho puxado, não vamos fazer curva, entendeu? É um trabalho puxado, suado, quando é frio, quando é calor, mas o que a gente vai fazer? Aliás, a obra é um dos lugares aonde a pessoa não precisa nem saber ler e nem saber... Ou já chegou apagando, nego velho? Aí sim, hein? Não, tô brincando, tá? A obra é um dos lugares que a pessoa pode ser um analfabeto e vai encontrar trabalho aqui, cara. A obra, o cara pode ter trabalhado a vida inteira lá no norte, no nordeste, na roça, nunca ter trabalhado em construção civil. Se ela chegar aqui, vai ter um trabalho para ela. E se ela for dedicada, chegar no horário e trabalhar, porque a obra aceita todo mundo. Quanta gente chegou do Amapá, Amazonas, Maceió, Alagoas, de fora, e foram bem-vindos aqui, estão trabalhando com a gente. Aí tu pergunta para o cara, tu já trabalhava com obra? Eu já trabalhava, mas era tudo casinha baixa, era tudo outro tipo de construção. Então, quando chega aqui, a obra aceita, dá trabalho. E se você for dedicado, inclusive eu contei hoje uma história de um amigo meu, que eu passei numa obra falando lá, e ele, numa das reuniões, nós estávamos conversando, ele está 7 anos em Itapema, veio do Amapá, e quando ele chegou, ele conseguiu comprar um terreninho lá no Areal, um lugar lá, não tem luz elétrica, um barranco e tal, e a mulher dele falava, ô fulano, começa a casinha, faz, temos que sair do aluguel. E ele disse, mas mulher, não tem energia, não tem nada. Ele meio que negociou com um amigo dele lá, numas pedaladas, numas parcelas. E um dia a gente fez um treinamento e ele disse, cara, eu vim do Amapá para cá para mudar de vida e estou vivendo a mesma vida, eu vou começar a casa. Final do dia, pedi uns ferros, negócio para o mestre, juntou uns 3, 4 amigos, começaram a fazer a casa dele. Uns 2, 3 meses depois eu voltei na obra lá. Quando acabou o treinamento, ele me chamou, ô senhor Helenay, tudo bem? Disse, cara, aquele dia que você passou aqui na obra, cara, não sei, mas me deu a vontade de começar a casa e eu queria dizer para o senhor que amanhã eu e meus 3 colegas vamos concretar os pilarzinhos lá de casa. Pegou uma extensão de 150 metros, pediu um rabicho para o vizinho, se levantou para conseguir o que ele veio buscar. Na verdade, todos nós aqui estamos por salário, eu preciso...
Se eu não acordar, eu tenho um diploma, isso não muda nada. Se eu não acordar e vir aqui trabalhar para poder a empresa pagar para mim poder comprar comida dos meus barrigudinhos lá em casa, eu não recebo, eu tenho que vir trabalhar. Se eles do escritório não acordar a fazer o trabalho deles, se o corretor não vender o apartamento, se o cara que comprou o apartamento não vendeu o produto dele na cidade dele, isso aqui é uma corrente. Todo mundo, um depende do outro. O empreiteiro depende da consultora, a consultora depende do empreiteiro, a gente precisa se ajudar. Então a primeira coisa, não olhe para a segurança como um ponto negativo. Os caras... Não, cara, eu preciso trabalhar tanto quanto vocês. A Chayane precisa trabalhar, que é a nossa técnica de segurança, tanto quanto vocês. Então quando a gente vai passando na obra, é basicamente fazendo o nosso trabalho. Eu queria compartilhar com vocês, vou dar uma aceleradinha para ver se eu chego no final agora, sobre os equipamentos de proteção individual, tá? EPI, a diferença que faz a diferença. Todo mundo sabe o que é EPI? Não. Todo mundo sabe o que é EPI? O que é EPI? O que significa EPI? Proteção individual. Aí, mais um. Quem é que sabe? O que é? Equipamento de proteção. Boa. E EPC, o que é? Depois vocês trazem os bonecos, quem souber responder, vocês não sabem, não dá, tá? Umas trenas, umas barras de ouro, uns negócios lá. Tá? Equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo. Antes, deixa eu vender um peixinho que eu tenho aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o Instagram da nossa empresa, esse aqui é o meu, ó. Toda palestra que a gente faz, a gente coloca os videozinhos lá. Depois vocês vão aparecer, é bem legal, a gente fala sobre segurança do trabalho. Alguém já viu algum vídeo nosso, alguma coisa no TikTok? Já viu? Legal, tá seguindo lá? Dá um presente pra esse cara aí, pelo amor de Deus. Não, mas depois você segue lá que é legal, tem bastante coisa legal assim sobre segurança do trabalho, tá? Pessoal, o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletivo, individual, protege o indivíduo. Por exemplo, esse capacete protege só eu. Sapatão, protege só eu. Uma bandeja protege vários trabalhadores. Um guarda-corpo, um cinto de segurança protege só um trabalhador. Um guarda-corpo protege todo mundo, é um equipamento de proteção coletivo. Vamos abordar um pouquinho desse assunto assim, pincelar rápido e a gente vai dar uma adiantada. E antes, deixa eu falar um pouquinho do Agosto Branco. Nós entramos, hoje é dia 3 de agosto, no mês do Agosto Branco. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso aqui? Não? Nunca ouviram? Mas sobre Setembro Amarelo, vocês já ouviram? O que é o Setembro Amarelo? Depressão. Maio Amarelo, alguém já ouviu falar? Sobre acidente de trânsito. Dezembro Vermelho, prevenção contra AIDS, HIV, DSTs. Outubro, da cor da touca do amigão aqui, que é o quê? Câncer de mama, bem lembrado. O agosto é sobre o câncer de pulmão. Mas o que câncer de pulmão tem a ver com obra? Então a gente vai dar uma pinceladinha rápida para carimbar e dizer que a gente fez aqui essa campanha do Agosto Branco. O câncer de pulmão é quando uma célula do nosso pulmão, ela começa a cicatrizar ou necrosar, ela começa a ficar dura. Sabe quando tu corta e gera uma cicatriz, aquela mendinha? Aquilo fica duro, ele não fica mais flexível. Então o câncer de pulmão, ele pode ser provocado por várias coisas. Quando ele começa a cicatrizar, o teu pulmão, imagina duas sacolinhas que cabem uma determinada volumetria de ar, um determinado tanto de ar. Quando ele começa a ficar preto, começa a caber menos ar. Então você começa a ter menos oxigênio. Então você vê a pessoa, tu olha para a pessoa que tem câncer de pulmão, ela está assim, ó. Por quê? Porque ela não consegue dar aquele suspiro bom para oxigenar o corpo dela. Como é que isso acontece? Como é que se evita? Número 1 de câncer de pulmão. Sabe o que é? De cada 10 pessoas que tem câncer de pulmão, 7 adquiriram como? Alguém sabe? Cigarro. Tabagismo. Helena, e tu veio falar para a gente parar de fumar? Não, eu não falo nem para fumar e nem para não fumar. Mas eu vim te alertar o que o fumo causa. Tá entendendo o que eu estou falando? Não. Eu tenho que parar de fumar? Não, isso aí é contigo, tá? Mas o que isso causa eu vou te falar. Então, câncer de pulmão, de cada 10 pessoas, 7 são porque tem alguma relação com o cigarro. Segunda coisa que dá câncer de pulmão é os gases. Helena, um pum dá câncer? Não, o pum não dá câncer. Mas quando você chega na obra, que tu abre o tapume, se tiver alguém cortando vergalhão no disco, tu não sente o cheiro? Sente ou não sente?
Se tem alguém soldando, sente o cheiro ou não sente? Aquilo ali se chama vapores metálicos. O que é? A fumacinha do metal que entra dentro do nosso pulmão. Quem já fez massa na bitoneira? Foi lá, botou água, mistura e jogou o cimento dentro da bitoneira. Não vem a poeira do cimento? Se tu pegar um saco de cimento e deixar na água uma semana, o que acontece com ele? Empedra, endurece. Agora aquela poeira do cimento entrando no nosso pulmão vai fazer a mesma coisa aqui dentro, vai concretar o nosso pulmão, vai empedrar. O Helenay, cara, mas eu já fiz tanto massa na bitoneira, nunca aconteceu isso. Porque não acontece num dia, não acontece em 2 dias, acontece 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos trabalhando. Tem uma construtora que é nossa cliente aqui no Perequê, o cara 14 anos colocando piso, porcelanato. Do nada passou mal, foi para casa, a mulher levou no hospital, 4 meses na UTI por excesso de poeira do corte do piso dentro do pulmão. Por quê? Porque foi depositando, o corpo não deu conta de limpar, quase morreu e deixou 4 crianças. Por quê? Porque não usou a máscara. Como que se evita o câncer? Máscara, azulzinha, aquela da válvula. Cadê o almoxerifado? Tá aí não? Tem máscarazinha lá, campeão? Olha aí, ó, tá? Passa lá depois e pega uma máscarazinha, não custa, tá? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto aqui e sobre segurança do trabalho, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção, como é que é? Como é que é o teu nome? Douglas. Passa lá e pega com o Douglas. Rapidinho eu vou ler um texto que eu aprendi quando eu me formei. Diz assim, ó: sou mais poderoso que os exércitos do mundo inteiro. Estão comigo? Não. Sou mais poderoso que os exércitos do mundo inteiro. Matei mais homens que em todas as guerras, em todos os tempos. Sou mais mortífero que as balas e destruo mais lares que os canhões de longo alcance. Não faço a distinção das minhas vítimas. São ricos, são pobres, são jovens, são velhos, fortes e fracos. As viúvas e os órfãos me conhecem bem. Cresço tanto que a minha sombra se estende a todas as atividades. Massacro milhares de trabalhadores todos os anos. Me oculto o mais que posso e trabalho quase sempre em silêncio. Trago comigo a doença, a dor e a morte. Não obstante, poucos tratam de me evitar. Destruo, nada ofereço e tudo tiro. Sou o teu pior inimigo. Quem sou eu? O diabo, o Satanás. Quem que é? O acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele escolhe cor. Se ele vai pegar um preto, um branco, um amarelo, um japonês, ele escolhe? Não. O acidente de trabalho, ele escolhe se vai pegar um idoso ou um mais novo, ele escolhe? Não. O acidente de trabalho, ele escolhe se o cara já tem experiência ou não tem experiência. Vamos, pessoal, escolhe ou não escolhe? Quem com o acidente pega? Quem fica distraído com ele. Quem não dá a devida atenção para ele. Não importa se tu já está quase se aposentando. Se tu bobear, tu vai ter problema no final da tua vida profissional. O acidente do trabalho só tem um jeito de combater. Fazendo a prevenção. Fazendo o que a gente está fazendo. Parando, conscientizando, mudando a nossa mentalidade. Por quê? Porque ele não está nem aí, meu amigo, quem tu é. Eu contei numa outra obra que um amigo meu, milionário, mais de 200 funcionários, final de semana estava em casa, entupiu a calha dele, ele pegou uma escada e subiu para desentupir a escada escorregou, ele bateu com a cabeça no chão, deu um coágulo quase, mas por um fio de cabelo que ele não morreu. Não interessa quanto dinheiro ele tem, meu amigo, caiu e bateu a cabeça, pode ter milhões na conta ou pode estar devendo, vai dar problema. O acidente não está aí para a tua conta, o acidente não está aí para o teu diploma, o acidente não está aí se tu é homem, é mulher, é preto, branco, ele veio para todo mundo que está numa área de risco. Se botar uma criancinha aqui na obra, assim como um adulto, o risco é igual. O perigo é para todos. Eu tenho um menininho de 6 anos, espoleta, se eu trazer ele para, vou lá na obra com o pai e soltar ele aqui, o risco dele cair é o mesmo que você tem. Qual é a diferença? É que você é mais velho e tem conhecimento, diminui esse risco. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Tá? Então, uma criança, qual é a diferença do risco e do perigo? O perigo de queda é para todos.
O risco diminui quando eu tenho conhecimento e coloco os equipamentos para poder trabalhar ali. Estão comigo, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, equipamento de proteção individual, ó. Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, protege o coletivo, todos os trabalhadores. O negócio está meio estragado hoje aqui, a pilha está fraca. Helenay, por que vocês falam tanto sobre EPI? Porque está na norma, pessoal, está na lei, não é uma coisa que a gente inventou, que a diretoria se reuniu lá e obrigou. A lei diz o seguinte, que a empresa ela tem que fornecer de forma obrigatória e gratuita o EPI. Eu já encontrei empresa que cobra o EPI, dá o sapatão para o cara e tira lá, é proibido. Aqui todo mundo está ganhando, certo? A empresa tem que entregar o EPI, EPI bom e adequado. O que a empresa tem que fazer? Exigir o uso, além de ela dar o EPI, ela tem que cobrar. Olha, tu ganhou o sapatão, não pode entrar na obra sem sapatão. Tu ganhou o capacete, não pode entrar na obra sem capacete. Tá entendendo o que a gente está falando? Então, é uma legislação, não é só uma obrigação da empresa. O que a lei diz? Que a empresa tem que fornecer outro EPI quando aquele danificar. Está na norma, a gente tem que cumprir. Se tem norma para a empresa, tem norma para quem também? Para o empregado. O que a lei diz para a empresa? A empresa, basicamente, você tem que entregar o EPI. O que diz para o empregado? Que o trabalhador é obrigado a usar o EPI. Está aqui, ó, nas consolidações da lei do trabalho. O empregado é obrigado a usar o EPI. Qual é a outra obrigação do empregado? Cuidar do EPI. Pegar o uniforme, lavar. Tem gente que quando chega em casa, tira a camisa quer trabalhar sozinha, né? Faz 2 anos que não lava a camisa, né, vizinho? Estou brincando, tá? Mas a lei diz que a empresa tem que dar e a lei diz que o trabalhador tem que usar. Outra coisa que a lei diz, que o trabalhador precisa comunicar quando tiver qualquer problema ou qualquer alteração lá no cinto, sabe? Cara, essa corda tá gasta, tá meio... Eu vi um monte de corda hoje lá na outra obra lá, mas tem uns 10 rolos. Então não dá para reclamar que não tem corda. Corda que vai roçando no reboco, no concreto, você tem que ter um equipamento bom, porque daquilo ali depende a tua vida. Já pensou o cara cair e arrebentar uma corda? Cara, era só ter uma corda nova. Que desculpa que a gente vai dar por isso? Tá? Então a lei diz isso. E a lei diz que o trabalhador tem que seguir as normas de segurança do trabalho. Tá? Então é uma obrigação da empresa e é uma obrigação do trabalhador também. Por isso que nós estamos hoje aqui treinando, falando sobre segurança do trabalho. EPI para a proteção da cabeça. Em todo canto da obra, nós somos obrigados a usar o quê? Vamos, o que nós precisamos usar? Capacete, cara. Não dá para entrar na obra sem capacete. Antigamente, nós andava de moto, de tudo sem capacete. Quem é mais velho tem moto, né? Lembra das barrigas de Corvinas, ML, DT? Né? Você sabe o que eu estou falando? Não. Só eu sou tão velho assim, gente. Andava todo mundo sem capacete. Lembra disso, José? Ninguém usava capacete, né? Hoje, cara, não dá para sair daqui. Se tu sair na avenida de moto sem capacete, a polícia te para, guincha a tua moto. Se tu brigar com a polícia, te leva para a delegacia, tem que usar capacete, tá? Então a obra é uma obrigação nossa usar capacete. Vamos ver se o capacete protege ou não protege. Olha isso aqui que legal, ó. Esse acidente que eu vou mostrar para vocês agora aconteceu na Brasil Telecom, aquela Oi. Lembra da Oi? Que era os orelhão, todo mundo sabe o que é orelhão, pelo menos, né? Que ficava na rua lá para ligar, né? Esses camaradas aqui, o Edson e o Manuel, trabalhavam lá na Oi, na Brasil Telecom, 20 anos de registro cada um, não era funcionário novato não, era gente velha. Estavam trabalhando naquela torre de 90 metros de altura, subiu lá o Manuel, soltar um parafuso, ele sobe com cinto de segurança engatadinho na torre, quando ele está lá em cima, ele leva uma corda amarrada na cintura, num baldinho lá embaixo. Ele passa um rádio pro Edson e diz, manda a chave 13, manda o alicate. Para ele não ter que descer e subir, ele puxa na corda. Todo mundo tá comigo no que eu estou falando, certo? Nessa vez aqui, ele estava soltando esse parafuso aqui, rapaz, ó, soltando o parafuso. E o parafuso escapou da mão dele, cara. 90 metros de altura. Chegou lá embaixo, bateu na cabeça do Edson, perfurou o capacete e fez um pequeno rasguinho, uma pequena perfuração no couro cabeludo do Edson. A minha pergunta é, se ele não tivesse usando um capacete de segurança, onde é que esse parafuso tinha ido parar?
Faz sentido para vocês o capacete, pessoal? Outra coisa, capacete não é só para objetos que caem. Capacete, às vezes o cara está trabalhando lá em cima, daqui a pouco levanta, bate na... Meu Deus, se eu tivesse sem capacete agora, eu tinha batido com a cabeça aqui. Capacete protege ou não protege, pessoal? Protege ou não protege, família? Vamos dar o café, vocês estão fracos hoje. Estão cansados, eu entendo, tranquilo. Então, pessoal, outra coisa, EPI para proteção dos olhos. Óculos, tem óculos lá? Esqueci o teu nome? Douglas. Passa lá no Douglas e pega um óculos. Para que é o óculos, Helenay? Cara, um disco de uma lixadeira pode arrebentar, pode estar cortando na serra, pode estar fazendo... E parar... Eu até contei uma história agora na outra hora, me lembrei de contar aqui também. Tem um amigo meu, o seu Osmar, está aposentado, estava desdobrando madeira lá em Penha, numa obra de Penha, abrindo tábua. E há 10 anos atrás não tinha muito aquelas coifas em cima. Aqui tem tudo certinho, né? Então, quando o cara estava desdobrando, saiu uma farpa de dentro da madeira, entrou no olho dele. Ele desceu na farmácia, ficou doendo, ele desceu na farmácia e comprou um colírio e dava uma pingadinha ali onde tinha caído a farpa. O colírio tem anestésico, ele tira a dor na hora. Ele pingava o colírio, parava de sentir, parava de doer, continuou trabalhando. Ele já era um senhor de idade, estava com problema na coluna. Em casa, ele tomava um comprimidinho chamado diclofenaco. Sabe o que é esse remédio que eu estou falando? Que é para não inflamar. O que acontecia? Ele passava o colírio com anestésico, não doía, ele tomava o diclofenaco para a coluna, não inflamava. Mais ou menos 30 dias, ele acordou cego de um olho. Não enxergava, o olho estava ali, mas ele não enxergava. Rosângela, que é a esposa dele, me leva no hospital. Levaram no hospital, chegou lá, o médico olhou, aquela farpa tinha apodrecido a retina dele, porque ficou ali, era só ter ido no médico e ter tirado, mas o remédio fez ele não sentir e o seu Osmar ficou cego. Se aposentou cego de um olho, teve que parar de dirigir, agora ele já fez carteira de novo, porque quando fica cego tem que voltar lá do começo de novo, olha que tribulação, tá? Sendo que poderia ter sido evitado, rapaz, por um óculos, por um equipamento desse aqui, tá? Então, assim, ó, a gente vê acidente direto. Outro dia, não sei se eu contei na outra obra, o pessoal tá fazendo contrapiso da garagem, entrou um camarada, chutou a linha, o prego saiu de lá, pegou na perna dele, mas o colega do lado estava reguando a massa, veio direitinho no olho do cara. Desse tipo de acidente aqui, pessoal, acontece direto de prego ricochetear e voltar no olho. Passa lá e pega um óculos. Na outra obra eu falei isso, quando a gente subiu o cara estava de óculos. Né? Opa, já vou usar o óculos. Vocês entenderam, família? Óculos protege ou não protege, pessoal? Protege. EPI para proteção auditiva. Outro problema que a gente tem na obra. Por quê? Porque às vezes, se o cara vai cair, o cara bota um cinto, porque protege na hora. Se o cara está sem capacete, ele coloca um capacete, mas ele não fica surdo na hora. Então o que acontece? É a mesma coisa da máscara. Tu faz massa um dia, não dá nada. Tu corta piso um dia, não dá nada. Tu não fica surdo na hora. Mas ao longo de 10, 15 anos é que tu vai ficando surdo. Depois vocês dão um Google aí, que eu estou encurtando o que eu tenho que falar. Por quê? Porque a surdez tem relação direta com a impotência sexual. Quanto mais surdo, mais broxa o cara vai ficando. Tá todo mundo ouvindo bem agora, né? Mas é verdade, não estou inventando. Aí, ó. Tá todo mundo escutando bem? Mas isso não é piada. Depois vocês dão um Google aí que vocês vão enxergar. Não fique bravo comigo, fique bravo com os médicos, que é eles que falam isso. Ó, pessoal, então, o nosso ouvido ele funciona com um ossinho, chama martelo e bigorna. Já ouviram falar, não? Gastou que tá gasto, não tem mais o que fazer, só se botar um aparelho auditivo. EPI para proteção respiratória, já falei lá no começo um pouquinho sobre isso aqui, quando a gente falou do câncer de pulmão, a importância de usar máscara, de passar lá no almoxarifado e pegar um equipamento, tá? Uniforme, EPI para proteção do tronco, contei lá na outra obra de um colega meu que estava se aposentando, não sei se eu contei, eu passo em tanta obra, eu conto a mesma história, eu estou me repetindo, mas vocês é a primeira vez, então não ouviram. Um colega meu estava perto de se aposentar, mestre de obra da Embraed, 2 irmãos, compraram um sítio lá nos Macacos. Alguém sabe onde é que é esse bairro, lá em Camboriú, os Macacos? Tem o braço dos Macacos. Compraram. Eu contei isso na outra obra, não? Posso contar aqui de novo, né? Ei, vocês não ouviram? Tem que ouvir de novo.
Compraram um sítio. O que eles faziam? Pegavam as sobras de ferro da obra e levavam para o sítio para fazer os moirão, para ir cercando a terra que eles tinham comprado, os dois irmãos e o sobrinho lá e tal. E a esposa está fazendo rancho para fazer. Matar porco, eles gostam muito disso. Conhece Tony Cachal, o pessoal lá, tudo. E eles, no final de semana antes, eles concretaram os moirão e foram lá para desformar, para começar a enterrar. E quando eles estavam desformando, ele viu que tinha uma sobrinha de ferro que ficou para fora do concreto, da forma. E ele disse, cara, vou arrancar, porque daqui a pouco meu filho ou meu irmão vai enterrar isso aqui, vai pegar na roupa, vai rasgar, vai machucar. Ele pegou uma lixadeira, se abaixou e começou a cortar aquela pontinha de ferro. O disco da lixadeira rachou, entrou certinho na virilha dele. Na nossa virilha passa uma veia, uma artéria da grossura dessa mangueira que está aqui, que vocês estão olhando. Olha aqui em cima aqui, ó. Helena, isso tem no meu corpo? Tem, da grossura do relógio quase, assim, ó. É aquela veia que nos filmes fica saindo sangue, assim, sabe o que eu estou falando? Não? Ela sai daqui, faz toda uma volta e vem aqui para as pernas, aqui, ó, e pegou certinho na virilha do camarada. Botaram ele, o filho dele, a esposa dele, botaram no carro, levaram para o hospital, ele já chegou no hospital morto. Cara, eu não sou Deus para dizer que ele ia sobreviver se ele tivesse usando o equipamento, mas o que eu posso dizer é que, se ele tivesse com um avental de raspa, talvez aquele disco não tinha entrado tão profundo, porque o avental é um couro duro, é uma raspa dura de couro. Você sabe o que eu estou falando, né, gente? Tá? Então, assim, ó, Helena, e o cara ia sobreviver? Só Deus pode dizer, mas eu posso garantir que aquele disco não tinha entrado tão profundo quanto tivesse entrado se ele tivesse usando o equipamento. Então, pessoal, equipamentos simples que você pode pegar e usar, porque está lá disponível para usar, e às vezes uma pequena atitude de a gente usar o equipamento vai nos ajudar a salvar a nossa vida. Outro equipamento importante, a luva, tá? A maioria das pessoas não usa luva, Helena, eu não gosto de usar porque eu não sinto a madeira. Nós não temos no Brasil o hábito. Quem dá essa desculpa? Cadê os mestres? Cadê o mestre? Não gosto de usar luva porque eu não consigo sentir bem, perco o tato, né. O que vocês estão rindo? Não sente a madeira? Mas o que eu estou querendo dizer? Não, eu não gosto de usar luva porque, cara, eu não consigo trabalhar direito, a luva fica meia. Primeiro que tem tamanho, né? PM, GGG e tal, mas não é esse o caso. Cara, é importante porque vai te salvar, vai te proteger. Eu conheço um cara que faz fuga com o dedo. Ele aperta a ponta do dedo e sai sangue, ele não tem mais digital. É normal o cara ir no banco, botar o dedo lá na máquina e não reconhecer mais. Vocês sabem do que eu estou falando? Já aconteceu com alguém aqui? Não? Então usa luva, pô, está disponível, é importante a gente usar. Olha lá, ó, camarada perdeu os dedos e tal, tudo por quê? Porque pô, uma luva poderia ter protegido. Isso aqui é um outro equipamento, outro dia eu falo para ele com vocês sobre ele. Sapatão, pessoal, equipamento de proteção individual, sapatão é importante, tá? Se o fiscal do Ministério do Trabalho chegar numa obra, um sapatão rasgado, furado, isso dá uma multa, pode chegar até R$4.000, então R$4.000 eles compram sapatão novo para todo mundo. Aí porque um está rasgado, vai dar um prejuízo enorme. Então a gente já vai tentar cuidar disso aí também, tá? Se tiver faltando alguma coisa assim, você já fala com o mestre de obra, tá? E eu quero falar com vocês, pessoal, sobre outros equipamentos de proteção que eu vou pegar mais a fundo outro dia. E eu quero dar uma aceleradinha aqui, porque eu tenho um negócio para comentar com vocês assim, ó. Uma das principais causas de acidente do trabalho fatal na obra é queda de altura. Primeiro lugar, deu um acidente, o cara morreu. Primeira coisa que acontece na nossa cabeça é, o cara caiu. É ou não é? Queda de altura é número 1 em acidente fatal na construção civil. Número 2, choque elétrico. Número 3, máquinas e equipamentos. Disco que arrebenta, tal. Número 4, soterramento. Agora, semana passada, vocês viram aí em Blumenau, morreu 3 pessoas, 4 ficaram soterradas, parece que um sobreviveu. Num barranco de obra. Blumenau tem muito morro, estava fazendo escavação e acabou soterrando os trabalhadores lá. Então, equipamento para a gente proteger, para não cair da altura. Cinto, cara, é obrigatório usar cinto de segurança. A maioria dos acidentes, quando o SAMU chega, o bombeiro chega para atender o cara que caiu, ele tem que cortar o cinto, cara. O cara estava com o cinto no corpo, mas não estava engatado. Não adianta, cara. O EPI, ele não evita acidente.
O EPI, ele diminui o tamanho do estrago que o acidente vai fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, tá? Tu deixar um cinto guardado na caixa, não vai resolver nada. Tu deixar usar o cinto e não engatar na corda, não vai resolver nada, tá? A gente precisa estar com o cinto engatado no talabarte, engatado no trava-queda, ponto de ancoragem, corda. É um sistema de proteção para a gente evitar de acontecer um acidente. Eu quero trazer depois uma palestra para vocês só sobre espaço confinado, dos acidentes graves que aconteceram na hora da gente entrar em caixa d'água, cisterna, posto de elevador. O que é espaço confinado? Todo local que é de difícil resgate, difícil acesso, entrada e saída, tá? Então, como é que a gente pode evitar? Muitas vezes usando corda, cinto, a gente precisa, nós lá na empresa temos os equipamentos para medir o oxigênio, tudo. Para quê? Para que não haja acidente. Nós queremos toda reunião ter os mesmos trabalhadores. O cara se acidentou, o cara se afastou. Pô, isso não é legal, tá? A gente está aqui gastando tempo, investindo nisso para quê? Para ter uma obra boa, pessoal. Para todo mundo trabalhar bem, final do dia todo mundo ir embora cansado. Quem vai para a bodega, vai para a bodega. Quem vai para a igreja, vai para a igreja. Cada um vai fazer o que quiser, mas com saúde. Cansado, mas com saúde. Tá bom? Outra coisa, pessoal. As pequenas atitudes que a gente implementar na nossa vida vão evitar grandes prejuízos. Uma pequena atitude de botar um cinto, cara, vai salvar a tua vida. Uma pequena atitude de botar um óculos, o companheiro está com o óculos no capacete lá, ó, vai evitar dele ficar cego. Uma pequena atitude de você for trabalhar perto de um jaú, de um local de queda, eu estou protegido? Tô com o cinto, tô com a corda, tá engatado. Pô, aqui não tem como eu cair. Beleza. Chega um colega do meu lado. Pô, companheiro, bota o cinto aí, cara. Vai lá, pega um cinto, se amarra. Cuidar de você e cuidar do colega de trabalho também. Faz sentido o que eu estou falando, rapaz? Ou é besteira? Só para a gente entender assim, faz sentido ou não? Porque senão, cara, esse cara veio, falou, eu não entendi nada. Não, isso é sobre nós, é sobre o nosso trabalho, a nossa vida. A maior forma de ensino que a gente tem é ser o exemplo. É eu cuidar de mim e eu poder cuidar do meu colega de trabalho. Eu contei na outra obra que teve um acidente na construtora FG, uns 15, 20 anos atrás. O pessoal estava botando pele de vidro no embasamento, nas garagens, e alinharam todos os jaús na mesma altura para que o pessoal pudesse trabalhar. Numa dessas que o cara estava pulando de um jaú para o outro, ele desequilibrou e caiu. Metade do corpo dele pegou na guarita e metade para o outro lado, o cara acabou falecendo ali. Todas as pessoas que estavam naquele andar trabalhando foram chamados na justiça e o juiz perguntava de uma por uma: por que tu viu o teu colega tá trabalhando de forma irregular e tu não alertou ele? Aí o cara dizia: mas eu nem sou mestre, eu nem tenho nada a ver com isso, eu nem sou da empreiteira do cara. Não, se você estava no mesmo andar que ele e você viu o que aconteceu, você deveria ter ajudado a cuidar da vida dele também. Nenhum foi incriminado, não deu nada para ninguém, mas foram chamados lá na responsabilidade. É responsabilidade de todos, pessoal, cuidar da segurança. Não é só de uma pessoa. O técnico vem aqui, vai para outra obra. A técnica sobe, desce, vai para outra obra. Quem é que está no dia a dia aqui, lá na ponta da lança? É o camarada que está trabalhando. E às vezes, eu tenho muito amigo fora da obra, e às vezes eles contam: Elenay, quando vocês chegam na obra, a gente bota o cinto e fica tudo certinho. Quando a gente vê que os carros de vocês foram embora, cara, tem um amigo meu que eu cuido da obra que ele trabalha e ele me contou. O que aconteceu pouco tempo depois? Uma grande construtora aqui. Caiu 4 andares do jaú, caiu, foi parar na bandeja, rebocando por fora. Escapou de morrer por um pouquinho. Porque é surdo. Escapou de morrer porque é surdo. Sabe por quê? Jesus chamou e ele não escutou. Tá? Mas assim, ó, uma pequena atitude de você botar um cinto vai proteger a tua vida. E uma pequena atitude de você ser negligente pode matar a tua vida. Então, pequenas atitudes evitam ou ocasionam grandes acidentes. Tá bom? Pessoal, isso aqui é um outro assunto, mas eu quero falar para vocês rapidinho. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos durante 70 anos. Pegaram desde que a criança nasceu, eles foram fazendo testes com ela, várias pessoas, esse estudo ficou muito famoso, e eles foram anotando. Os professores morreram, vieram outros professores e continuaram fazendo o mesmo estudo. E eles chegaram à seguinte conclusão: eles pegaram um bebê e colocaram uma barra de ouro
e uma barra de chocolate e ofereciam para a criança. Qual você acha que a criança pegava? O chocolate ou a barra de ouro? Qual? Chocolate. Por quê? Mas tinha uma barra de ouro, por que ela não pegava a barra de ouro? Hã? Por que ela não pegava a barra de ouro? Depois eles fizeram outro teste. Ó, aqui ó. Eles pegaram 10 notas de R$2 e pegaram uma nota de R$100, dólares no caso, e ofereciam para crianças um pouquinho mais velha. Qual vocês acham que ela pegava? As 10 notinhas de R$2 ou uma de 100? As 10 de 2. Por quê? Porque tinha mais quantidade, ela achava que dava mais. Aí tu é esperto, já vi que tu entende do negócio. Sabe por que eu trouxe isso para vocês e eu não vou poder abordar agora? Porque às vezes a gente faz a escolha pelo que a gente vê e não pela nossa consciência. Nós só conseguimos mudar o que a gente consegue identificar. Então, nas próximas reuniões, nós vamos trazer para vocês algumas palestras, alguns treinamentos, para a gente identificar coisas que a gente possa mudar na nossa obra, na nossa vida. Então, a gente não vai abordar hoje. O que a gente veio fazer hoje? Despertar uma consciência. Cara, a empresa quer melhorar, nós fomos contratados para ajudar todo o time, não para atrapalhar, longe de nós atrapalhar. A gente quer ajudar. Como que a gente pode fazer isso? Cara, o que a gente pode melhorar? Qual o ponto que nós estamos errando? Qual o ponto que nós podemos melhorar? Isso depende de cada um de nós. Eu não consigo ter um trabalhador bom aqui se o cara está gastando o dinheiro dele todo no joguinho. Esses dias, já vi que tem alguém aí, hein? Um olhou para o outro, mas não tem aqui nessa obra, acho que só tem na outra, aqui não tem. Eu contei que esses dias eu estava numa obra, o cara chegou para mim, tu não quer comprar minha moto? Eu disse, não cara, eu não quero, eu quero vender, agoniado para vender a moto, 6 mil, e queria vender e tal, mas por que tu quer vender, cara? Não, preciso pagar o aluguel. Me deu pena do cara, fiquei com dó, né cara? Mas tu não recebeu o salário? Não recebi, cara. Tá, mas aí o cara me disfarçou e tal, fui embora. Quando eu desci, estava a esposa do cara em pé, com um menininho de 4 meses e com outro menininho de 4 anos, esperando ele vender a moto para pegar os 6 mil e pagar 3 meses de aluguel que estava atrasado, que o dono da casa disse, se hoje vocês não chegar com o dinheiro, eu boto as coisas de vocês para fora porque o aluguel está atrasado. Aí eu perguntei, mas cadê o dinheiro? A empresa pagou certinho. Ele botou tudo na aposta e perdeu. Rapaz, o que a gente está falando aqui é dia a dia, é sem curva, é verdade. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Helena, e agora que eu já estou fazendo isso, como é que... A gente vai falar também sobre esses assuntos. Vamos falar sobre como desengasgar uma criança, como a gente ajudar um amigo. Helena, mas eu nunca passei por isso, mas e se passar? Faz sentido o que a gente está falando, pessoal? A ideia é o quê? A gente ter uma consciência melhor, uma responsabilidade melhor, tá bom? Então, ó, a gente vai falar sobre educação financeira. 8 de cada 10 brasileiros estão com o nome no SPC. Então, se tem quantas pessoas aqui? 40? Metade aqui está com o nome sujo. Não olha para o colega. Disfarça. Estou brincando. Não, eu estou brincando. Mas é um dado. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esses temas porque a gente quer ter uma obra boa, pessoas boas, que a pessoa chegue com dignidade. Uma vez eu aprendi uma história. Se chega um mendigo na tua casa e tu dá um prato de comida para aquele mendigo, ele vai ficar feliz. Vai ser só um dia, porque amanhã ele vai precisar de outro prato de comida. Agora, se chega alguém pedindo um prato de comida e tu dá um emprego para ele, tu está dando dignidade, porque ele vai poder escolher a comida que ele quer comer. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? A gente tem que parar de mendigar empréstimo de banco, a gente tem que aprender a sobreviver com dignidade, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, das coisas que a gente tem. A maioria de vocês, quem aqui é imigrante, veio de fora tentar uma vida aqui? Levanta a mão para mim ver. Bastante gente. Se vocês vieram de fora, cara, vem para fazer valer a pena. Não adianta sair daqui e ir para a bodega e fazer... Vem para fazer valer a pena, para crescer, tá bom? Eu anotei até aqui, ó, palestra nova para o Josué da Fazolo.
para ver se ele me dá um aumento. Ó, o Bruno está aqui, eu nunca negociei com alguém tão duro na queda, meu Deus do céu. Ó, eu escrevi ali, ó, palestra nova para o Josué da Fazolo. O que eu posso fazer para crescer na empresa? Mas a gente vai falar disso outro dia. Imagina que é o meu primeiro dia de trabalho hoje, certo? É o meu primeiro dia de trabalho. A moça é contratada para ajudar na limpeza, outra é para ser carpinteiro, gesseiro, tá? O meu trabalho é para ser segurança do trabalho. É o meu primeiro dia. Cara, Josué, o que eu posso fazer? Qual é a área que eu posso te ajudar? Cara, eu estou aqui para trabalhar. Antigamente, por servente ser bom, para quem é mais velho vai saber do que eu estou falando. Por servente ser bom, ele tinha que saber bater massa, desempenar, reguar, filtrar, tinha que saber fazer quase tudo para aumentar o salário. Hoje, se ele chega no horário, sai no horário, não falta e é um cara de compromisso, ele já merece ganhar mais. Por quê? Porque está com a mão de obra ruim. Então, gente, outro dia a gente aborda esses outros assuntos aqui. O que eu queria trazer para vocês hoje é que as pequenas atitudes podem mudar a nossa obra, o nosso trabalho. Eu queria uma salva de palmas, pessoal, para a nossa equipe que trouxe um sanduichinho para nós. Chega de eu falar, né? Porque tá todo mundo me olhando brabo já aqui. Mas valeu a pena, pessoal? Valeu a pena? Assim, só para a gente entender, valeu a pena? A gente vai fazer bastante dessas aqui. Eu queria, sempre por onde eu passo, a gente ora um Pai Nosso, reza um Pai Nosso. Podemos fazer aqui com vocês também? Podemos? Então fica de pé. Porque lá na outra obra eu falei, se vocês quiserem falar com um juiz, vocês têm que pagar um advogado para ele agendar uma hora com o juiz. Se vocês quiserem falar com um vereador, vocês têm que ir lá falar com o assessor, talvez ele vai te atender. Época de campanha ele te atende, mas fora disso é difícil. Se quiser falar com um deputado, olha, a maioria nem conhece, nem lembra do cara que votou, para falar a verdade. Se quiser falar com um senador, com um presidente, é impossível, você não consegue. Mas para falar com Deus é só fechar o olho, cara, e fazer uma oração, cara. Então fala com Deus, Deus, estou ganhando pouco, me ajuda, estou brigado com a mulher, meus filhos estão rebeldes, minha mulher me deu um chifre, me ajuda. Não, nessa obra não tem ninguém assim, só na outra. Não, mas o que eu estou querendo falar é assim, ó, não tem como a gente trabalhar se a gente não estiver bem, é isso que eu estou querendo dizer, tá entendendo? É ruim o cara trabalhar devendo, com o salário, sabe, atrasado. Como é bom estar numa empresa que paga em dia, pô, isso aqui para mim é uma valorização do trabalhador. Isso é importante. Beleza, rapaz? Quem é que vai puxar aí o Pai Nosso? O Josué de novo, não? Não? Tem alguém que sabe o Pai Nosso decor e quer vir rezar aqui com a gente, orar aqui? Pode ser? Vem cá, vamos. Pode puxar e a gente segue junto aí, vai lá. Lembrando, gente, que quem não quiser rezar e fazer sua oração, dependendo da religião, é um Pai Nosso, mas cada um com a sua oração e com a sua crença, né? Isso aí. Helena, eu não acredito. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Vamos levar esse momento à presença do Senhor. Eu não sou evangélico, mas eu frequento. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo livramento de minha família. Muito bom. Eu perdi um acidente de moto, orei a Deus. E Deus tem me dado força para estar aqui. Bom. Estou com minha sogra com câncer de mama e eu estou lutando. Estou persistindo porque Ele está me dando força. Sem Ele a gente não é ninguém. Então eu vou agradecer a Ele por tudo. Então vou fechar os olhos e levar o pensamento do Senhor. Vamos lá. Boa tarde, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus, aqui eu venho te pedir, Senhor, como eu te peço todas as manhãs, Senhor. Senhor, vai livrando cada um aqui do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, espírito de macumbaria, inveja e contenda, Senhor. Ó Senhor, acampa teus anjos guerreando com a espada de fogo ao redor de cada um, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, no nosso lar, Senhor, que não possa estar faltando o pão, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor também visita o leito do hospital, vai dando a cura àqueles que estão enfermos, Senhor, que estão desenganados pelos olhos do médico, que só o Senhor é médico do médico, Senhor. Ó Senhor, solta o coração de cada um aqui, Senhor, vai capacitando, vai livrando de todo o mal, que o Senhor possa estar concedendo uma tarde maravilhosa e um amanhecer devido à Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas pro companheiro aí. Valeu a oração, pessoal. Não é um Pai Nosso, mas valeu também, né? E, Helena, eu não quero oração, tá tudo bem também. Aqui ninguém é obrigado a nada. A gente aqui... Pode ser? Tu puxa para nós? Vamos lá, um Pai Nosso então, pessoal? Tira o capacetinho aí em respeito à oração, tá? Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Mais uma salva de palmas para a Vera.